Olá! Esse é o terceiro vídeo da série Brincando com a História da Filosofia. Bom, se você não viu os vídeos anteriores, eu aconselho que veja. Se você não entendeu nada dos vídeos anteriores, eu peço desculpas. E hoje a gente vai ver sobre Apolo. Apolo, ele é uma figura dupla dentro do imaginário grego, no sentido de que ele carrega a vida e a morte. Heráclito talvez seja o cara que mais coloque os símbolos tanto de Apolo quanto de Dionísio em seus fragmentos, e é aquilo que mais temos contato, assim. Heráclito foi talvez o filósofo que mais sobreviveu às intempéries do tempo para nos explicar algumas coisas sobre esses dois deuses. Apolo, em especial, ele é o deus da adivinhação. Ele, como eu falei no final do primeiro vídeo, do vídeo do primeiro capítulo do Nascimento da Filosofia, Apolo, ele é o deus do oráculo de Delfos. O que isso significa? Significa que ele é quem fala o futuro, ele é quem revela o futuro. Ele não revela o futuro de mão beijada, ele revela o futuro em enigma. E enigma, cara, se você já tentou resolver algum enigma na sua vida, como por exemplo... Pode um careca passar por uma porta sem cabelo? Enigmas, eles vão matando as pessoas aos poucos. As contas, é como se a gente estivesse tentando decifrar uma coisa que parece o tempo todo uma contradição. Parece que, racionalmente, pensando no enigma, pensando nas partes desse enigma, você sempre cai em um paradoxo. E Apolo, ele tem a ver um pouco com isso, de que ele é o deus que... Ele até revela o futuro, mas ele revela de uma forma cruel, ele revela de uma forma que você precisa se humilhar. Heráclito, justamente em seus fragmentos, ele vai falar que a pitonisa, a sibila, ou então o oráculo, ele não revela palavras de doçura. Na verdade, ele revela a verdade nua e crua. A verdade na sua cara, assim. Apolo, ele quase nunca prevê coisas boas. O oráculo, ele quase sempre aparece dentro das histórias gregas para afundar as coisas, para falar o quanto um império vai cair, o quanto alguma coisa vai entrar em ruínas. O futuro é sempre trágico. E essa dimensão trágica é muito interessante para a cultura grega, que é uma forma de você encarar a vida. De que tragédia não significa que eu vou fazer tudo errado e aí, no fim das contas, eu vou ter uma consequência. Quando as pessoas falam hoje em dia, tipo, uma pessoa tá bêbada dirigindo, bate o carro e mata todo mundo que estava no carro, e as pessoas olham e falam, nossa, que tragédia. Isso não é tragédia. Tragédia significa que eu fiz tudo certo, no fim das contas, tudo deu errado. Apolo, ele é sempre o cara que vai falar, tudo vai dar errado de verdade. Heráclito descreve o símbolo de Apolo, que é o arco, como aquele que traz a vida, a obra e a morte. O arco, ele tem uma característica dupla, porque o arco, ele é fabricado como se fosse uma lira. E são os dois símbolos de Apolo, o arco e a lira. A lira significa a harmonia da vida, do arco é a vida. Do arco o nome é a vida, né? Assim como ela também tem a ver com obra, que é no sentido de técnica, que é no sentido de arte. Só que o que tem no final desse fragmento é que do arco o nome é a vida, a obra e a morte. Existe exatamente uma vida após a morte pro grego. O grego não fica pensando sobre essa questão de paraíso, céu, inferno. Não. O grego, ele não se preocupa com essas questões, porque ele olha pro mundo e pensa, bem, é ilusório, mas é tudo que eu tenho. Das contas, Apolo, ele é o deus tanto da vida, mas ele é o deus do arco que pode matar. E o que é mais interessante é que Homero, o poeta Homero, na sua obra Ilíada, ele escreve um episódio onde Apolo, ele lança uma flecha no acampamento inimigo. E essa flecha, ela está carregada por uma peste. Apolo não é o deus que mata de uma vez como se fosse um Zeus que joga um raio e explode tudo. Apolo é o deus que mata de faca miúda. Ele é cruel, ele é bandido, ele é vagabundo, rapaz! No fim das contas, ele deixa que as pessoas morram aos poucos. Esse é o deus da adivinhação grega. Aquele que vai falar para você o futuro, mas o futuro você vai ter que decifrar. Então, no fim das contas, o povo grego, ele deveria ser um povo extremamente triste, porque ele olha para a vida, ele olha para o oráculo, ele quer saber do seu futuro, e quando ele descobre o seu futuro é uma tragédia. Se nós, agora, nós brasileiros, que somos tão afetados pela cultura norte-americana, que fica falando nós devemos ser donos do nosso próprio destino, ou aquele coaching que você vê nos comerciais que fala você tem que agarrar o seu destino, você tem que ser dono do seu destino e tudo mais. Se essas pessoas soubessem que os gregos, eles acreditavam num futuro determinado, e se eles acreditassem que os seus próprios futuros também são determinados, e que esse futuro é uma tragédia, talvez todas essas pessoas fossem um pouco mais cuidadosas naquilo que elas falam. Só que o grego é muito interessante porque ele
meio que equilibra essa questão do futuro determinado com o que vai acontecer até chegar a esse futuro. Porque as pessoas que se apresentam diante do oráculo, eles têm que passar primeiro por uma frase, que essa frase, de acordo com um fofoqueiro, né? Ele não é necessariamente um historiador, mas um fofoqueiro chamado Diógenes de Laércio, ele registra que Tales de Mileto, um dos 7 sábios gregos, ele é o inventor da máxima "conhece-te a ti mesmo". Os sábios gregos, eles tinham esse caráter de falar algo que se torna uma lei, né? Esse "conhece-te a ti mesmo", ele está dentro da caverna de Heráclito. Esse "conhece-te a ti mesmo", ele é a inscrição que todas as pessoas precisam ler quando eles entram na caverna do oráculo de Delfos. Quando eles olham essa inscrição, o que significa "conhece-te a ti mesmo"? Não significa, eu preciso conhecer o meu interior. Não, é como se ele estivesse falando, olha... Fique esperto, porque o futuro não é uma coisa bonita. Então você precisa saber o porquê que você quer saber esse futuro. Você precisa ter claro na sua mente por que você vai querer entrar aqui para ouvir uma resposta que você não vai entender de primeira e quando você decifrar vai ser uma tragédia. Os gregos, eles compreendem que no fim das contas, saber um futuro determinado não significa que eu sei qual é o caminho que eu devo percorrer para chegar até esse futuro. E esse futuro, ele é inevitável. Bom, talvez eu e você, se nós soubéssemos que nosso fim é trágico, a gente parasse de viver. Os gregos, eles olham para isso e falam, velho, se um dia você vai morrer, então você tem que aproveitar a sua vida enquanto você está aqui, né? Eu não sei quando o futuro determinado que o oráculo falou para mim vai se concretizar, mas eu sei que até lá muitas coisas podem acontecer. Não importa se eu sei qual é o caminho que eu devo percorrer ou se esse caminho é o acaso. Então, dentro da filosofia grega, Apolo, ele tem a ver com a vida por conta disso. Porque ele adivinha o futuro e o futuro quase sempre é trágico. Ele fala de um futuro porque ele é um deus e, como todos os deuses, ele está numa esfera fora do tempo do nosso tempo cronológico como ser humano. Ele tem um tempo totalmente dele e ele consegue enxergar a finalidade das coisas. E aí o que o grego faz quando ele consegue decifrar o enigma que o oráculo fala? Ele vive a vida. Porque no fim das contas, mesmo que o futuro dele seja trágico, ele ainda tem um período assim a percorrer para chegar até essa tragédia. E esse período a percorrer é ele aceitando de que o futuro dele é trágico e que ele precisa aproveitar ao máximo que ele está aqui. Eu acho que esse vídeo já ficou longo demais. Se você gostou, curte, compartilha. Curte, né? Curte mesmo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra para os seus amigos, mostra para os seus inimigos. E muito obrigado por assistir.